Não é isso? Depois daqui a gente vai celebrar lá embaixo no terceiro andar. Muito bom. Senhores, boa tarde. Satisfação enorme estar aqui mais uma vez com todos, recebendo o nosso Primaz. Por favor, Primaz, junte-se aqui a nós. E coube só a satisfação, o prazer enorme de recebê-lo, parabenizar em nome de todos os presentes aqui, que são amigos que me gostam muito. E mais uma vez estamos aqui para receber os seus ensinamentos, as coisas que você passa para nós. As trocas evolutivas é que são boas. Em nome do grupo, desejando um Feliz Natal ao senhor e à sua família. Uma pequena lembrança, mas de todo o coração, você vai lembrar sempre da gente. Muito obrigado, uma boa tarde. Bom, eu não sei se eu falo em pé, porque senão fica alto, as pessoas vão ficar com dor no pescoço. Eu posso falar sentado também, não tem problema. Em pé é melhor, né? É. Bom, eu vou me apresentar aqui. Meu nome civil é Luiz Ataíde, mas o nome Luiz Otávio. é Luiz Otávio Ataíde. Simões Ataíde. Simões Ataíde, já está o nome todo, já vai ficar tudo muito... O nome na ordem já é um enorme, né? Porque depois que eu assumi o primado na ordem, eu fui obrigado pelos estatutos a acrescentar o título de primeiro sucessor de Chazir I, que foi o nosso fundador. Então, meu nome místico, né, que a gente chama, é Esos da Galha, primeiro sucessor de Chazir I. Eu estou primaz da ordem, que eu costumo dizer que ninguém é a sua profissão, ninguém é aquilo que faz, nem é o seu cargo. A gente não é, a gente está, porque a nossa vida é impermanente. E a impermanência da vida é algo que faz parte da própria vida, né? A gente nasce, vive, né? E também desencarna para novas vidas, novas, e assim é o processo tranquilo da nossa vivência, né? Então a gente está. Então já começa uma primeira coisa para a gente desenvolver o que a gente chama de humildade divina. Quem é, é. Então, eu sou o que eu sou. Eu não sou o que pensam que eu sou, nem o que pareço que eu sou, nem nada que possam ter opinião a respeito do que eu seja. Eu sou é um sentido cósmico da existência, né? Um sentido que permeia todas as vivências que a gente possa ter tido em encarnações anteriores, enfim, porque cada encarnação é uma personalidade, mas todos nós carregamos uma individualidade que é a que está ligada ao sentido evolutivo do ser. A gente está sempre evoluindo num princípio universal, né? Então, esse é o primeiro ponto, é a gente sentir o ser. Então, isso nos dá, ao mesmo tempo, uma condição de autoestima elevada, porque quem não tem autoestima elevada é quem vive pelos padrões da matéria. Então, quem vive pelos padrões da matéria estará sempre se comparando a alguém pelo seu estar. Eu estou alto, eu estou baixo, né? Porque é a personalidade que a gente vive numa passagem de tempo. Eu estou rico, eu estou pobre, eu estou gordo, eu estou magro, e assim vai. E por aí afora a gente se compara em todos os sentidos, sejam físicos, sejam sociais, materiais, enfim. E aí, esse princípio material da existência é o princípio de que a gente se compara por valores que não têm valor. Então, o que eu costumo sempre dizer? Tudo que tem preço não tem valor. Pode me falar qualquer coisa. Se tiver preço que eu digo, não é só o preço em dinheiro, é a medida. Altura tem valor? Não. Idade tem valor? Não. Peso tem valor? Não. Ele tem simplesmente uma medida, né? O que tem valor é o ser, é aquilo que transcende, é o que eu sou. E aí a gente começa a perceber que o que tem valor, antes de tudo, é o amor. E amor é o sinônimo que a gente pode atribuir a Deus.
né? É amor. O amor eu não posso nunca afirmar que eu amo mais que vocês. Nem posso dizer que amo menos, porque não tem medida, mas tem valor. Então isso eu comecei a observar ao longo do tempo, que tudo aquilo que a gente mede não tem valor. Não tem porque não é um valor em si, é algo passageiro. Vocês vejam que estamos todos aqui agora reunidos. Se alguém aqui tiver 1 bilhão, né, de dólares, e se outro tiver R$1 no bolso, não tem valor nenhum, porque nós não vamos precisar nem do bilhão, nem daquele real. Ou seja, ele só vale por circunstâncias. E ao contrário, a gente aprende cada vez mais que quanto mais a gente tem coisas medidas, mais a gente se aproxima da infelicidade. Porque uma coisa que está muito clara nessa nossa vivência espiritual é ver que as infelicidades, as aflições da vida estão sempre ligadas a questões materiais. Seja a autoestima baixa, a pessoa se acha menos, e eu digo que a autoestima baixa é falta de consciência cósmica. É quando a gente acha que é aquilo que está. E o que está é impermanente. Como é que eu posso dar valor ao que é impermanente? Então, a gente vai chegar exatamente no sentido do que a gente chama de Deus. Aí veja como é que vai fazer sentido, né? Deus é a totalidade. Tudo que existe, o criado e o incriado, faz parte de Deus, é Deus. Tudo é Deus. Todas as energias compõem esse ser maior que é Deus. Porque, na verdade, a palavra Deus é um adjetivo. É um adjetivo porque ele qualifica uma grandeza. Deus é a força maior. E nós não podemos imaginar uma força maior que seja desligada das outras. Porque eu imaginar Deus um ser que está fora, que vem a mim, eu que vou a Ele, Ele me deixa, muita gente faz aquela expressão, ó Deus, não me abandone. No nosso conceito espiritual, eu não quero aqui dizer que é a verdade, porque é a maneira de ver, a leitura que a gente faz. Deus, ele é a totalidade. Como nós fazemos parte da totalidade, porque se eu falar em totalidade e um de vocês ficar de fora, já não é mais totalidade. Então, Deus é o conjunto de tudo que existe, do criado e do incriado, de todos os planos, todas as dimensões. Tudo compõe essa grandeza que é Deus e que tem uma inteligência. É por isso que se diz o grande arquiteto do universo. Então, a palavra que substitui Deus é a palavra amor. E aí a gente percebe que tudo que está no cosmos, tudo tem uma relação de amor. Vocês podem ver que nenhum planeta anda mais rápido que o outro para chegar na frente. Ele não pode chegar nem antes nem depois. E como já foi até conversado aqui, em algumas palavras, não existe para Deus a questão da mesma relação de tempo e espaço que nós usamos aqui. Nós usamos o sentido de infinito, né? Ou melhor, no sentido de tempo e de espaço. Se eu ando a 60 km por hora, eu estabeleci uma relação de tempo, vou levar 1 hora, para percorrer 60 quilômetros. Então, isso é o que nos limita. Nós vivemos um tempo limitado, um espaço limitado. Mas quando eu vou falar de infinito, para me referir ao tempo, ou melhor, ao espaço de Deus, e eternidade, para me referir ao tempo de Deus, é o infinito eterno. Olha só como é que muda. Então, qual é o grande lance da gente que vive encarnado? É viver a eternidade do momento presente. E nos tempos de hoje, em que os valores materiais estão sendo tremendamente valorizados, todo mundo quer ser rico. Os pais dizem que a meta deles é deixar um apartamento, deixar um carro, deixar um não sei o que, deixar um não sei o que lá para os filhos. Nada disso tem valor. E o que a gente assiste, e vocês conhecem muitos casos, como nós conhecemos, as pessoas muito ricas, quando chega lá no seu tempo de vida,
já começa a enfrentar os problemas dos herdeiros, que começa a brigar pela herança. Uma coisa completamente fora de propósito. Porque eu não assisti nenhum dos enterros que eu fui, caminhão de mudança para levar os bens daquele que desencarnou. Então, isso não vale nada. Pelo contrário, a doença vem, as questões vêm, os maus hábitos, porque os maus hábitos de vida são materiais. É o que a gente come, é o que a gente pensa, né? O pensamento é o principal metabolismo do corpo. É o metabolismo do pensamento. Então, quando a gente pensa com raiva, rancor, ódio, mágoa, culpa, raiva, que a gente não tem capacidade de perdoar, acabou. A nossa vida vai ser uma vida sofrida. Nós vamos ter doenças, nós vamos ter problemas. A gente tem que ter o hábito divino da humildade de pedir perdão e da grandeza de perdoar. Senão, não tem jeito. Vai ficar doente, vai se sentir mal, vai se sentir só num dado momento da vida. Porque só se sente só quem não tem consciência cósmica. Olha que eu falei da autoestima e do sentimento de solidão. Solidão é um sentimento material. Como eu posso ser só se eu estou conectado com o universo? Eu não tenho nem como medir a quantidade de número que tem no universo. Quanto mede o universo? Quantos seres tem no universo? Muita gente se preocupa com ET, mas esquece que o ET existe no universo inteiro, mas só que a relação de tempo e espaço é outra. Eu faço sempre lá na ordem um sentido de mostrar essa questão. Se a gente hipoteticamente mentalizar um canhão de luz que hipoteticamente tem a capacidade de levar essa luz a milhares de anos-luz de distância física, e eu pegar esse canhão, virar assim, quanto tempo eu levei para fazer isso? Décimos de segundo, talvez até menos. E, no entanto, aquela luz deu a volta inteira, 360 graus. Então, a velocidade linear dessa distância toda cósmica, dentro do nosso princípio de tempo e espaço. Imagina a velocidade dessa luz. Por isso que a pessoa que estuda o ET fica impressionada com a velocidade dos discos voadores. Mas quem disse que os discos voadores são feitos pela mesma matéria que nós aqui da Terra? É a forma que está tomando conta da cabeça de todos nós. A gente acha que eles precisam de um disco voador que seja igual a um avião. E não há nenhum material ainda conhecido no plano físico que resista a uma velocidade dessa natureza. E, no entanto, eles têm essa velocidade. É a velocidade que não se relaciona com esse padrão de tempo e espaço. Não sei se eu estou complicando o raciocínio, mas é nesse sentido. Então, por que a gente deve pensar em Deus como uma totalidade? Por uma lógica cósmica. E aí eu digo, o ateu é uma figura que eu não acho que não existe. O ateu que a gente conhece é aquele que tem a fé dogmática. Porque para mim também, se for assim, eu também sou ateu. Ou seja, Deus é o velhinho, cabeludo, que tem entendeu? E tem um cajado, que vem me carregar no colo, né? Eu vou caminhar e ele vai andar comigo no colo, né? Eu numa boa. Mas às vezes ele se afasta. Isso para mim é um conceito que não existe. Sabe por quê? Porque se eu tirar Deus da totalidade, não existe um ser do tamanho que for para vir nos acalmar. Aí a gente percebe que, como nesse entendimento eu faço parte de Deus, porque eu faço parte do todo, então Deus está em mim e eu estou em Deus. Aí é que vem o grande lance. Deus não é uma questão da fé. Você pode ter fé em Deus, mas acreditar um Deus que te carrega no colo, que te faz você ganhar na loteria. Isso não existe. Sabe por que não existe? Porque senão vai contrariar a lógica cósmica de que Deus diz para nós o seguinte:
Eu não farei nada por você que você possa fazer por si mesmo, mas te darei todos os meios para que você faça bem. O que é isso? É a lei maior de Deus da evolução. Livre-arbítrio e o mérito são os pilares da lei da evolução. Eu tenho que fazer. Deus me deu um corpo, Deus me deu saúde, Deus me deu muitas oportunidades. Se eu não usei, o problema é meu. Ele lava as mãos porque eu preciso passar por dificuldades para poder aprender. Aí ele vai, se ele me der de presente e eu não tiver mérito, ele está contrariando a lei de Deus. Certa vez apareceu na ordem, que eu faço sempre às quartas-feiras, e vocês estão convidados, o que a gente chama encontro com primaz, que é mais para perguntar do que para eu falar, né? Mas se me deixar falar, eu não paro. Então é um problema sério. Então tem que perguntar muito. Aliás, se quiserem fazer pergunta, levanta a mão, porque é sempre importante a gente responder ao que querem ouvir também, né? E aí a pessoa falou lá, porque eu estava conversando sobre o relacionamento de pais e filhos, que é muito complexo. Aliás, nós vamos fazer uma série de vídeos sobre relacionamentos, que é para essa parte ser aprofundada. E ele dizia, não, eu todo dia acordo cedo, faço o café do meu filho, eu procuro ser um bom pai. E ele falando, e ele estava crente que eu ia elogiar. Dizia assim, pô, que bacana, você é um pai maravilhoso. Aí eu parei, porque eu tenho essas coisas. Nas consultas que eu dou, olha, tá certo que alguma bronca você vai levar. Por quê? Porque as pessoas reclamam da vida, mas a gente vai cavucando, não tem jeito, é problema dela interiormente. A gente é que precisa se modificar. E a gente quer sempre que o mundo se modifique primeiro. Mas para concluir esse assunto desse pai, quando ele parou, eu fiquei olhando para a cara dele e falei assim, olha, você vai me perdoar, mas você está sendo uma excelente doméstica para o seu filho. Sabe o que vai acontecer? O seu filho, o dia que você não puder acordar para fazer o café dele, para fazer as coisas para ele, para fazer tudo para ele, ele vai ficar com raiva de você. Ele vai achar que você está sendo um mau pai, porque ele aprendeu com você que você é uma doméstica do seu filho. Aí ele olhou para mim, ele levou um susto, ele achou que estava abafando. Ele estava dizendo que era um excelente pai. Eu falei, escuta, o que você tem que fazer com o seu filho? Levanta ele, obriga ele a ser obrigado a ele ter responsabilidade com o horário dele e ele te acordar. Segundo, você ajuda ele, fala com o seu filho para ele ajudar você a fazer os dois, o café da manhã dos dois. Ajuda ele a botar a mesa, ajuda aos dois, botar a mesa, fazer o que for para tomar o café. Mas não vai achar que você sendo babá do teu filho vai ajudar, não, porque Deus não é babá. Olha só aí, ó. Eu estou falando o que Deus faz comigo. O dia que Deus me der tudo na mão, acabou, eu estou frito. Porque eu não vou aprender a andar sozinho. Aí vem a primeira coisa aqui, que depois eu vou resumir um pouco sobre a Ordem da Coroa. A Ordem da Coroa existe para ensinar aquele que nos procura com carência de patai, de paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio, é o mantra do nosso mestre Shidhar Patai, a andar com os próprios pés. Então, quando um paciente chega lá e não anda com os próprios pés, nós nos sentimos frustrados, porque não alcançamos o objetivo. E de vez em quando aparece paciente que acha que a gente vai ser a bengala dele. Aí toma uma bronca. Não adianta, que se você não fizer por você, Deus não vai fazer, porque Ele não vai contrariar o seu livre-arbítrio. Se você quer caminhar o caminho, e a pessoa fala, pô, mas como é que é livre-arbítrio e o determinismo de Deus? É incoerente. Não. O determinismo de Deus é o seguinte: todos nós vamos chegar lá, mas quem vai escolher o caminho é cada um de nós. Então eu cito sempre eu gosto de usar umas metáforazinhas, e a minha metáfora para isso é o seguinte: todo mundo pode fazer Ipanema Leblon,
via Bangu, ou não pode? Pode. Tem um que escolhe o caminho reto, vai para Ipanema Leblon, ali no, é só atravessar. E tem outros que preferem dar uma voltinha, vamos pular, aqui está mais gostoso, aquilo lá, tá, entendeu? E aí, ó, você não vai reclamar que o caminho está penoso e está longo. E aí vem aquela questão, Deus está em mim, eu estou em Deus. Deus é igualzinho à televisão. Quando você quer assistir uma televisão, você não usa o aparelhinho? Tu ligou. Quando você quer desligar, você não vai lá e desliga? Deus é igualzinho. Quando você apaga a novela, você vai dizer que a Globo te deixou? Não vai, porque é você que apagou, porque você queria apagar. Desligar, quero dizer, a televisão. Deus é igualzinho, é conexão. Ó, nós estamos fazendo agora a série dos vídeos, entra no YouTube, no canal da Ordem da Coroa, e nós estamos fazendo a série dos vídeos sobre os gênios guardiães da vida, que são emanações de Deus sobre a natureza. E cada um tem um sentido, né? Então, essas emanações estão aí. Agora, elas funcionam nas polaridades, que, aliás, no universo só existe polaridade. O certo e errado não existe cosmicamente. Certo e errado é um conceito material da nossa medíocre existência de pouquíssimo tempo. Ah, eu estou certo que eu faço assim. Eu devia vir de terno? Não, tem gente que não, ele devia vir de terno, veio para uma palestra. O outro acha que não, se vier de terno, loucura, outro. Aí cada um vai dizer o certo e errado. Isso não tem nenhum valor. Certo para um, errado para o outro, e isso é mania, é moda, é pensamento, é hábito, é uma série de coisas. Que a gente tem os padrões, os paradigmas, e cada um dentro do seu paradigma vai achar certo e errado qualquer coisa. No universo só existem polaridades. É positivo e negativo. Qual é o segredo? É equilibrar. Então a gente canta os salmos para captar o lado positivo dessa emanação de Deus. E o lado positivo da emanação de Deus, a gente vai vibrar no positivo, e vocês vão perguntar, mas peraí, e se eu vibrar no negativo? Não, o negativo a gente sempre está. Quando você acorda de manhã, pô, queria ficar mais um tempinho na cama, você já está no negativo. Então você tem que emanar uma vibração positiva. Não, eu tenho que levantar. Aí você usa o seu alter ego para te dar bronca, que é a sua consciência. O alter ego vem da sua consciência. Levanta daí, deixa de ser preguiçoso. Você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, tem compromisso. Vai embora, levanta logo. E isso aí é você que vai ter o livre-arbítrio de escolher a preguiça ou a atividade. Aí é você que sabe. Então, essa é a questão principal. Nós temos livre-arbítrio e mérito. E pelo mérito que a gente vai vencer e vai alcançar. Se você perseverar, você alcança. Mas lembre-se, esperança sem perseverança é o mesmo que carro sem motorista. Nem toda atividade ela é positiva. Tem atividade negativa. Então a pessoa deve escolher a atividade positiva. Sim, a escolha é você que faz. Aquilo que você vai fazer é você que vai escolher. Agora, quando você está na polaridade negativa, aquela polaridade, ela trabalha contra você. Então, é o que a gente fala, o que é cósmico, o que é que nos equilibra no positivo? É o amor, é o perdão, é a vontade de fazer para o outro. Aí vem um outro conceito da vida. A vida é de dentro para fora. A vida não é de fora para dentro. Enquanto eu estou esperando ganhar o que está do lado de fora, aí eu tenho que ganhar X de dinheiro, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que comprar um apartamento num lugar tal, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Tudo isso te leva ao sofrimento. Porque você vai passar a vida trabalhando para receber da vida o que vem de fora. Mas quando você se liga na luz, você se liga no que vem de dentro para fora. Você é parte de Deus,
lógico, você é luz. Aí você já vai sair com a ideia seguinte: eu vou iluminar. Aí vem a questão do altruísmo e do amor. O amor é altruísta. E aí eu vou querer ver o bem do outro. O que vai me mostrar a minha felicidade, a minha luz é o outro. Não é para mim. Você deve buscar ver no outro a sua luz, como uma garagem que o projeto Farol e reflete para você. A gente vê a nossa felicidade pelo reflexo da luz, da nossa luz. E a luz é a verdade. As pessoas que são inseguras normalmente vivem nas trevas, e eu tenho falado isso ultimamente, que as trevas são sempre expressadas no plural, a luz é expressada no singular, porque a luz é uma só, as trevas são muitas. E quando a gente vive, por exemplo, as nossas mentiras, a gente terá insegurança, porque as mentiras precisam de muitas para se acumularem e se justificarem. Eu, quando vim aqui para falar com vocês, estou aqui tranquilão, não estou nervoso. Será que vão gostar, se não vão? Aí sabe como é que eu penso? O que eu sei, sei. O que eu não sei, não sei. Eu não vou falar o que eu não sei, eu vou falar o que eu sei. Se o que eu sei vai agradar, ótimo. Se não agradar, eu falei o que eu sei. Então eu busquei vir com a verdade. A minha luz, eu estou aqui. Cada um vai aproveitar da maneira que puder. E se eu viver nas trevas, não, eu tenho que parecer que eu sou o rei da cocada, eu tenho que falar alguma coisa para parecer que eu sou isso, eu tenho que falar outra coisa para parecer que eu sou mais importante que o Papa da Igreja Católica, eu tenho que mostrar que eu sou melhor que o outro patriarca lá da IEV, eu tenho que ser melhor que o Chazi, que foi o nosso grande fundador, tanto da IEV quanto da Ordem. Se eu vier com esse pensamento de querer ser melhor que o outro, quer dizer, ser não, parecer, eu estou na mentira. Eu sou eu. E aí vem aquela questão de você não ter autoestima baixa. Eu sou único no universo. No universo não tem ninguém igual a mim. Então eu sou o máximo. Olha só como é que a gente tem que pensar e deixar de lado esse negócio de autoestima baixa. Porque eu não me comparo por aquilo que eu estou. Óbvio que vai ter gente que vai fazer sempre algo mais que eu na matéria. Alguém tem mais dinheiro do que eu, alguém tem mais, tudo que for possível tem, sempre terá. Mas eu não estou me comparando com ninguém, eu vou viver a minha verdade. Porque a hora que eu começar a viver a minha mentira, ou seja, eu quero parecer alguma coisa que eu não sou, então aí eu começo a me quebrar. Deu para entender? Quer dizer, essa é a questão básica do sentido divino da existência. E aí precisa haver essa consciência cósmica de que somos Deus e parte de Deus. Então a gente não pode se dar ao luxo de não amar, de se dar ao luxo de não perdoar, de se dar ao luxo de não pedir perdão, de se dar ao luxo de viver pelos prazeres apenas da matéria. Então isso é que é a base desse sentido de autorrealização. O homem vitorioso, o ser vitorioso, a pessoa vitoriosa, não é a que consegue altos títulos. A pessoa vitoriosa é a que vence a si mesmo. E uma outra questão importante, e a gente se preocupa muito com as formas, e as religiões, e de um modo geral, a religião é feita pelos homens, não é feita por Deus. Nós temos uma religião, pelo nosso entendimento. Outros têm outras religiões que são importantíssimas, mas são entendimentos humanos, né? Isso é fundamental a gente ter essa consciência, né, desse sentido de como se ligar a Deus, né, como se ver com Deus. Isso é fundamental, né? A gente tem que ter esse sentimento maior de sentir-se como Deus. Isso se chama a fé consciente, porque as religiões nos trazem fés
dogmáticas. Então, esses princípios que nós temos, pela necessidade da forma que nós temos quando estamos encarnados, nós pensamos em inferno e céu, purgatório, não é? Os demônios, etc. A gente está sempre olhando esse lado, imaginando como se fosse algo de fora. Quando eu morrer eu vou para o céu. Não, quando eu morrer eu vou para o inferno, porque eu não estou sendo bom. Aí começa a gente ter esses conceitos. Isso são conceitos, mas em verdade, a energética cósmica nos diz o seguinte: o inferno e o céu não têm lugar, porque no espaço, como diz Hermes, o que está em cima está abaixo. Não existe um lugar físico que contém um lugar, porque não há essa relação de espaço. Um lugar que se chama inferno. Aqui, vamos supor, é o céu. Não, ali no segundo andar é o inferno. Mas então o inferno está abaixo do céu. Olha um conceito. No universo não tem o que está acima e o que está abaixo. O inferno e o céu está dentro da gente. E o nosso livre-arbítrio vai escolher o inferno dentro da gente ou o céu. Aí é que está o grande lance. É a gente ter essa conscientização do nosso ser cósmico. Nós nos integramos ao universo. A forma que eu vou me integrar a esse universo é a forma que nós vamos nos sentir bem ou mal. Então, realização só depende da gente. Se o meu conceito de realização é ficar rico, eu vou sofrer muito, porque eu vou ter que ter tantas atividades que eu não gosto para poder ficar rico. Se isso para mim é um valor. Mas quando eu deixo disso ser um valor, o que eu tiver tá bom. Não, mas eu só gosto de andar no sol, então quando chover eu estou triste. Aí quando eu imaginar que eu sou um ser cósmico, sabe o que vai acontecer? Um milagre. Vai estar tudo bom. Tá sol, tá bom. Tá chuva, tá bom. Tô com dinheiro, tá bom. Tô cheio de gente comigo, tá bom. Tô sozinho, fisicamente tá bom, porque eu nunca tô sozinho, espacialmente, cosmicamente. Então tá tudo bom. E aí eu chego a uma outra conclusão. Que quase tudo que nos aborrece não tem a menor importância. A briga com a mulher, com o marido, as confusões que a gente arruma na vida, é tudo sem a menor importância. Nós ficamos cheios de conceitos e preconceitos. E a gente tem que admitir que aquilo que para nós é certo, para o outro é errado. Mas se a gente quer impor para o outro aquilo que a gente acha que é certo, olha